Shakespeare é sim um dos maiores poetas e escritores da língua inglesa, se não o maior. O conjunto de sua obra traduz com muita fidelidade o pensamento e a dinâmica das emoções humanas. Sempre foi muito lido e também encenado. Seus contos, histórias e romances conquistaram o teatro e mais tarde o cinema. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, em Hamlet, Henrique V, Macbeth, Sonhos de uma Noite de Verão ou Muito Barulho por Nada? Todas traduções literais do inglês. E em se tratando do aprendizado da língua inglesa, de teatro e de divulgação de cultura de uma forma divertida e acessível, poucas iniciativas têm se destacado tanto quanto o teatro pedagógico, criado pelos professores Carlos Gontoff e Flávia Silvestre. Que bom receber vocês aqui, e eles estão aqui com a gente, é isso mesmo. Agora me conta uma história, como é que vocês resolveram criar esse teatro pedagógico? Partiu de uma ideia de como fazer os alunos que estudam inglês aproveitarem aquilo que eles estão aprendendo de uma maneira útil, porque muitas vezes o aluno estuda e fala, para que serve isso que eu estou aprendendo? Então, assistindo ao teatro, assistindo uma peça, se divertindo, é uma maneira dele verificar que realmente ele está aprendendo, e também é uma maneira divertida de você aprender inglês. Então, o que a gente faz é uma aula de inglês disfarçada em teatro. Então, o aluno assiste a uma peça, se diverte, e quando ele sai, ele aprendeu alguma coisa de vocabulário, estruturas de inglês. Então, Flávia, essa é a dinâmica do aprendizado, é a pedagogia de vocês? Exatamente, a gente faz um teatro, que na verdade é uma aula disfarçada, onde o aluno se diverte, participa com a gente, porque é interativo. Quer dizer, divertir, ensinar e divertir ao mesmo tempo é muito mais fácil, Carlos? É muito mais fácil. Porque e qual é a resposta que você está tendo com os seus aprendizes? Nós temos uma resposta maravilhosa, porque as pessoas que assistem gostam, percebem que estão aprendendo, como a gente apresenta cada semestre uma peça diferente. Uma pessoa que assistiu num semestre, no semestre seguinte já está um pouco mais adiantada de inglês. Então ela fala, agora eu já entendo mais, que legal, estou aprendendo. No semestre que vem ela aprende um pouco mais. E muitas vezes alguns alunos nos param na rua, nos corredores da escola, e perguntam, por que vocês não incluem esse ponto gramatical na peça? Porque eu tenho dificuldade. Então eles percebem que aquilo ajuda eles a aprenderem melhor também. Quer dizer, então tem esse diálogo, os alunos vêm conversar com vocês? Com certeza, porque inclusive a gente também dá aula, então a gente também está percebendo aonde eles precisam mais prática. E é isso que a gente inclui nas peças. Quer dizer, é muito mais fácil essa assimilação. Agora, eles conseguem assimilar para um futuro isso que eles aprendem nessas peças? Consegue. Na verdade, o teatro não substitui uma aula. Quer dizer, não é que a pessoa indo ao teatro vai aprender tudo. Paralelamente, a pessoa estuda, vai aprendendo inglês, mas no teatro ela vai aprendendo algumas coisas que ela tem dificuldade. A gente sempre inclui um ponto gramatical que é meio duvidoso, ou com os alunos têm muito problema. Por exemplo? Vocabulário. Por exemplo, present perfect, que é um tempo verbal que os alunos têm pavor, né? Porque não existe em português, então é difícil de entender. Então a gente inclui sempre na peça. A nossa peça, geralmente tem alguém que não entende bem, então a pessoa fala, ele fala, como? E a pessoa repete. Então, pelaquela repetição e pelas brincadeiras que a gente faz com a plateia, as pessoas vão gravando mais. Quer dizer, é um método de assimilação especificamente? Sim, a gente sempre inventa músicas também que trabalhem com os pontos gramaticais. Dessa forma, os alunos ficam com a música na cabeça. Por exemplo, você tem uma musiquinha que vocês criaram? Que vocês do Present Perfect, por exemplo, a gente canta o Have you ever been to Boston? Have you ever been to Boston? No, I've never been to Boston, but I'm going there someday. E aí é mudando o local, sempre praticando a estrutura. E a plateia vai repetindo, cantando com a gente. Então tem uma interação com as peças são interativas, todas as peças são interativas. Então as pessoas respondem perguntas, levantam, dançam, fazem gestos, ações. E vocês o tempo todo estão pedindo para que elas façam, ou elas fazem por livre e espontânea vontade? A gente pede, mas sem forçar, sem obrigar. A gente não leva ninguém para o palco, para ninguém ficar assim, constrangido. Então a gente convida as pessoas. Nós convidamos o público a cantar com a gente, dançar com a gente. Levantem, vamos fazer. E é uma peça para adultos, então o nosso público em geral são adultos. Então... Atualmente vocês estão encenando que peça? The Secrets of Learning, que a gente vai começar agora semana que vem. E essa peça seria Os Segredos do Aprendizado. Então nessa peça, a gente, de uma maneira divertida, a gente tenta discutir a questão, qual é o segredo do aprendizado? Como a gente faz para aprender?
Então são várias historinhas de pessoas querendo aprender alguma coisa. Não necessariamente inglês, mas a peça é toda em inglês e os alunos vão aprender inglês assistindo a peça. Agora, os alunos são obrigados a assistir essa peça ou eles são convidados a assistir essa peça? Sempre convidados a assistir. A gente passa nas salas de aula convidando os alunos e quem vai uma vez sempre volta. Agora é interessante porque, de repente, tem alguns alunos que são meio bloqueados com esse tipo de aprendizado, né? Quer dizer, tem uns que falam, não tem nada a ver e tal, e tudo isso acontece ou não? Acontece, mas em geral, se eles passam a perceber que tem utilidade e pode ser divertido, acaba acabando esse bloqueio deles. O que acontece, às vezes, o aluno é meio cético. A primeira vez que vai, ele fala, não deve ser grande coisa. Ele vai com desconfiança. A palavra teatro pedagógico, a gente não gosta muito de usar isso, porque parece uma coisa chata. E a pessoa vai a primeira vez, depois que vê o que é, fala, puxa vida, legal, gostei, aprendi inglês e começa Sempre a voltar volta. sempre. Agora, quem é que está na encenação da peça? Vocês mesmos? Nós dois. Nós dois. Sempre vocês dois? Sempre nós Alunos dois. não participam? Nesse trabalho, nós desenvolvemos um outro trabalho na mesma escola, onde os alunos participam. E nesse trabalho, somos nós. Porque são professores para os alunos, porque a gente escolhe aquele ponto gramatical, vocabulário, então é uma coisa mais trabalhada, direcionada aos alunos. E quem é que escreve essas peças? Vocês mesmos? Somos nós mesmos. A gente escreve, Agora, adapta de livros, adapta de programa de televisão. Vão fazendo De várias tudo, fontes. eles pegam Fazendo. coisas do cotidiano. Coisas do cotidiano. Sim, sempre. Agora, vocês são especificamente professores de língua inglesa? Somos professores de inglês. Ah, Eu tenho formação em teatro também, profissional, mas atualmente eu direcionei isso para o ensino de inglês. E a Flávia é uma atriz amadora que desenvolveu nesse trabalho mesmo, né? Isso. E professora de Especificamente pra inglês. E professora de inglês. Tá bem, então os dois, vocês não, por exemplo, você não é professor de língua portuguesa também? Não, só especificamente da língua inglesa. Aham. Então vamos lá, to be or not to be, ou seja, ser ou não ser, eis a questão. Onde é que entra o aprendizado de William Shakespeare para esses alunos? A gente teve um projeto em qual os alunos atuaram, que a gente fez várias adaptações de peças de Shakespeare de um jeito legal, divertido, moderno, e que os alunos atuaram. Então foi a peça Bill Shakespeare, que foi uma comédia que os alunos fizeram sobre Shakespeare, para mostrar também que Shakespeare é acessível, não é essa coisa que a gente acha que não, nunca vou aprender. Você sabe que eu recebi aqui um diretor de teatro e ele me falou que Shakespeare é um dos escritores que você tem o maior número de traduções que você possa imaginar, no sentido de cada um entende de uma forma. Exatamente. Né? Porque ele, ao mesmo tempo que ele tem uma coisa meio romântica, ele tem uma coisa cômica, quer dizer, ele não tem parâmetros, né? Vocês conseguiram passar isso para os alunos? Eles sentiram isso? Eles sentiram, e o interessante dos alunos é que eles começaram a se interessar também por Shakespeare. Então eles foram ler por conta própria. E eles acabam lendo Shakespeare no original, né? Que é mais difícil até de ler, mas uma coisa importante também do nosso trabalho é que você motiva o aluno a querer aprender mais, querer saber mais. É muito interessante isso, né? É Quer dizer, é um tipo de aprendizado que capta mesmo, né? Como é que é a reação deles quando vocês estão atuando? Vocês percebem isso? Vocês fazem um laboratório disso? Bom, em geral, os alunos participam muito. Talvez não da primeira vez, eles observem mais um pouco, mas no fim está todo mundo levantando, dançando, fazendo as ações, e os adultos correndo para todos os lados. Às vezes a gente pede algumas coisas. Então, quem trouxer um guarda-chuva primeiro, eles saem correndo, eles se divertem e participam bastante. E tudo isso é colocado para eles em língua inglesa? Em inglês, em a peça é 100% em inglês, a gente não traduz nada. Tudo que a gente vai explicar, por exemplo, nós vamos fazer um sketch, uma historinha, onde vai aparecer uma palavra que talvez eles tenham dúvida. Antes de apresentar a história, a gente faz uma brincadeira que introduz aquele vocabulário em inglês. Então, quando chegar naquele momento que falar aquela palavra, eles falam, já sei o que é. Então, eles aprendem tudo 100% em inglês. The Secrets of Learning, Os Segredos do Aprendizado. É um nome muito especial para essa peça, porque, quer dizer, o segredo de um aprendizado é sempre uma coisa muito mágica, né? Como é que vocês vão tratar isso com os alunos? Nós vamos discutir com os alunos qual é o segredo do aprendizado. A gente também não tem a resposta, vamos tentar descobrir juntos. É uma resposta complicada de se dar, né? Na peça, nós mostramos várias histórias, três histórias de situações de aprendizado. E através das histórias, nós vamos propor aos alunos na reflexão. Qual é o segredo do aprendizado? Vocês têm um ponto-chave para mostrar esse aprendizado para as crianças? Alguma coisa na peça que você fala, não, nós temos que nos basear por aqui?
Nessa peça, nós escolhemos trabalhar com estratégias de aprendizado, porque algumas peças, como eu te falei antes, a gente escolhe um ponto gramatical. Essa a gente escolheu as estratégias, o que me leva a aprender. O que me ajuda a aprender. E escolhemos alguns pontos de vocabulário que nós vamos trabalhar nessa peça, que nesse caso são partes do corpo, as partes do carro, como é que você fala, direção, mudança, etc. E a gente trabalha com isso. Vocês tiraram essa metodologia de algum local ou vocês meio que criaram essa... Existe um grupo em inglês chamado The English Teaching Theatre, que eles, eu acho que são os criadores, pelo menos eles são os cobras no assunto, que eles viajam o mundo inteiro apresentando essas peças. Então nós assistimos uma apresentação deles há uns 12, 13 anos atrás, aqui no Brasil, e a partir deles a gente se inspirou e nós criamos o nosso trabalho. Adaptamos inspirado no trabalho deles, mas adaptado à nossa realidade, aos nossos alunos. Aconteceu alguma situação inusitada nesse tempo que vocês já fizeram esse teatro para eles? Alguma coisa que vocês se recordam que foi engraçado, que foi interessante, que marcou? Há sempre várias situações, né? Então, numa peça, era Páscoa e eu tinha que distribuir chocolate para os alunos que me trouxessem algumas coisas. Então, já houve empurra-empurra, esse tipo de coisa. Que aí todo mundo quer ganhar um negocinho, Exatamente. né? Falou que vai ganhar até dentadura, né? O mais engraçado é que nós apresentamos essas peças para adultos. E os adultos se comportam como crianças. Eles correm, empurram um ao outro, saem correndo, jogam no chão. Então, executivos e executivas de taller se transformam em verdadeiras crianças na hora da peça. Então, não tem uma faixa etária específica? Não, essa peça é voltada mais para adultos, o que não quer dizer que crianças e adolescentes não possam assistir. Mas se você faz uma peça, como eu falei, que a pessoa tem que levantar, dançar, fazer gestos, o adolescente já fica meio receoso, fala, isso eu não vou fazer, e se sente meio ridículo fazendo. Já os adultos, eles fazem como criança. Essas peças que vocês encenam geralmente têm curta duração. Por que isso? Para eles poderem assistir antes das aulas ou depois das aulas. Então, elas duram 30 minutos para que o aluno, que geralmente é uma pessoa ocupada, um executivo ou uma pessoa de business, possa chegar meia hora antes, assistir a peça e não perder a aula. É difícil para um aluno sair de casa, ir até a escola só para assistir uma peça de teatro. É muito trabalho. Então a gente já faz um horário acessível, a gente faz um dos horários que coincida com o começo da aula, com o final da aula. E no dia da apresentação a gente passa na sala de aula. Não esqueçam, hoje tem o teatro. Agora, cai minha ficha aqui, conta uma história. É uma aula de inglês disfarçada? Com certeza. Com certeza. Só que a gente, como eu falei, a gente não gosta de anunciar isso, que é uma aula de inglês. Vocês não estão anunciando para o Brasil inteiro só. Senão os alunos... Vocês não estão anunciando para ninguém. Quando a gente vai anunciar para os alunos, a gente não diz, olha, é uma aula de inglês. Fala, é uma peça de teatro maravilhosa e vocês vão aprender inglês também. Que no fundo é uma aula de... Eles percebem, você vê pela resposta que a gente tem dos alunos, você vê que eles percebem que aquilo está ajudando eles a aprender inglês. Por exemplo, a expressão facial, um movimento que vocês façam manual, isso ajuda a entender muito melhor o inglês? Tudo ajuda, inclusive para os alunos também se motivarem a usar a expressão corporal e facial deles quando falando a língua, para tornar aquela situação real. Porque então a gente tem que expressar o que a gente está sentindo, né? Então vocês necessariamente têm, por exemplo, quando vocês criam essas peças, vocês têm um trabalho todo voltado à expressão corporal. Também, inclusive a gente usa muito pouco cenário, porque é uma coisa muito simples, tudo é imaginário. Então quando a gente vai mostrar algum objeto, a gente faz com gestos, às vezes alguns objetos pequenos, que tudo isso ajuda o aluno a lembrar também o que ele está aprendendo. E para nós também é fácil, porque nós apresentamos em várias unidades da mesma escola. Então para a gente sair de uma e levar a outra, um cenário enorme, não teria nem condições, né? E quais, assim, alguns outros exemplos de esquetes que vocês usaram, que vocês poderiam estar mostrando aqui pra gente, rapidinho? Nós vamos mostrar um pedacinho de um sketch que é uma aula de direção, que é dessa peça, The Secrets of Learning, que eu sou um professor de autoescola e ela é uma aluna na aula número 87. Eu não sei nada ainda. Não sabe nada. Você é ótima, né? Você é aquela mulher no volante, perigo constante. Loira, né? Mulher. Eu acho que não é uma questão de mulher, porque eu que sou homem, eu não tenho vergonha, até digo para meus alunos isso, eu tive 27 aulas de autoescola até aprender. Acho que cada pessoa tem o seu ritmo. Não, então, para direção eu demorei mais, para outras coisas. Os homens são muito mais perigosos no volante que as mulheres. É verdade. Pode se gabar disso. Tudo bem. Mas na peça eu sou péssima. E aí, como é que é? Manda pra gente. Agora? Nossa, tem produção e tudo? Tem. Rapidinho. Okay, Clementine, listen to me. The gas pedal's to the right, the brake is in the middle, the clutch is to the left. Don't panic, I'll repeat everything. The gas pedal's to the right, the brake is in the middle, the clutch is to the left. Repeat. Gas, brake, clutch. Gas, brake, clutch. Very good. Gas, brake, clutch. Gas, brake, clutch. That's enough, Clementine. Now,
Pay attention. Step on the brake, release the emergency brake, step on the clutch, put the car into first gear, release the clutch, and step on the gas pedal at the same time. Oh, I can't remember all that! Relax, relax, relax. No, sit up, Clementine. Breathe, breathe, breathe. Listen, this is only your 87th class. One day you will learn everything. Muito legal, e olha só! Gostou? Tem produçãozinha, tem sonoplastia também? Tem sonoplastia também, alguns efeitos do carro, quando liga, etc. E a gente vai repetindo as partes do carro várias vezes. Então, com certeza, alguma coisa o aluno consegue aprender. E no fim a gente sempre checa. Então pergunta com pictures, né, com fotos, se eles lembram qual parte do carro era aquela. Então é legal, porque eles vão aprendendo mesmo. É interessante, é uma metodologia muito eficaz, né? Porque você consegue, através de uma forma desinibida, mostrar para as pessoas o que eles precisam aprender, né? Agora, o inglês que vocês praticam é um inglês britânico ou norte-americano, aquele com expressões idiomáticas? Como é que é isso? Nós trabalhamos com inglês americano. A gente trabalha numa entidade que ensina inglês americano. Então, mas algumas vezes a gente já fez uma peça que misturava o inglês das várias partes do mundo, justamente para mostrar que existem diferenças, que na Austrália se fala inglês de um jeito, na Inglaterra se fala inglês de outro, nos Estados Unidos, na Nova Zelândia. Então o aluno vai ver que ele pode falar de várias maneiras diferentes, que também será entendido. E vocês, como professores que são da língua inglesa, vocês acham que é muito diferente essas várias faces da língua inglesa? É difícil, por exemplo, eu fazer uma escola de língua britânica e de repente cair nos Estados Unidos? Eu vou ter muitos problemas? É por isso que hoje em dia está mais em voga você estudar um inglês chamado internacional. Porque se você estuda inglês só americano, você vai para a Austrália, você não entende nada, porque eles falam uma pronúncia muito diferente, o sotaque é diferente. Então é comum, mesmo que a escola tenha um método americano, que você escute fitas de inglês britânico, de outras nacionalidades, para você acostumando o ouvido, você aprende comparação de vocabulário. E como professor sempre está dando um toque para os alunos, ó, essa palavra também pode ser pronunciada dessa forma, se for no inglês britânico. Apesar de a gente não ensinar, a gente pode estar dando uns toques, né? Vocês viajam muito para o exterior? Eu viajo bastante. Viajo, razoavelmente, sim. E é necessário essa viagem, esse intercâmbio com essa língua? Eu acho importante, inclusive, para o meu ouvido. Eu acho que quando eu vou e fico um tempo, eu aprendo novas expressões. A última vez que eu estive nos Estados Unidos, eu aprendi uma expressão que chama 24/7, que é 24/7, que quer dizer o tempo inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, é uma expressão que não tem em livro nenhum. 24/7. 24/7. Então, I study 24/7. I study all the time. 24 horas por 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, eu acho interessante. A gente sempre acaba aprendendo alguma coisa. É uma reciclagem Você mesmo. aprende, eu acho que para um professor é importante, mas para você aprender inglês, não necessariamente você precisa ir viajar. Eu, por exemplo, aprendi inglês só no Brasil. Primeira vez que eu viajei para o exterior, já era professor de inglês. Hoje em dia, com a TV a cabo, você tem muitas oportunidades de ouvir inglês, de treinar, tem boas escolas. Então, quer dizer, não é que o aluno vai perguntar, só vou aprender se viajar? Não é verdade, vai aprender também. Eu acho que a viagem ajuda você. Para aquelas pessoas que estão nos assistindo, que tipo de leitura em língua inglesa vocês recomendam que seja fácil e pertinente a um bom aprendizado? Eu sempre recomendo para os meus alunos os livros de Cinderela, Branca de Neve, os livros que a gente já conhece a história, mas não conhece a língua, o vocabulário. Então, de certa forma, a pessoa vai saber do que se trata e vai assim assimilando esse vocabulário novo. Eu acho interessante, é uma coisa acessível e que eles entendem sem precisar traduzir. E existem muitos livros simplificados, de acordo com o nível de inglês da pessoa. A pessoa está no inglês mais adiantado, pode ler um livro mais difícil, um inglês mais simples. Certo. Que coisa boa. Olha, quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui, o Carlos e a Flávia. Muito obrigado. Continuem sim com essa didática que vocês têm, esse amor pela profissão, porque isso com certeza cresce ainda mais a educação de nós brasileiros. Obrigado. Parabéns Obrigada, a A vocês. gente pode falar o dia da nossa apresentação? Por favor. É na terça-feira e quarta, agora, a primeira apresentação. Às 19h20, a primeira apresentação. Às 20 e às 22. São 3 apresentações. Fica na Associação Alumni, na rua Padre João Manuel, 319. E a entrada é franca. A entrada é franca, não precisa ser aluno, pode ser qualquer pessoa. pra chegar e Opa, assistir. então o convite está feito aí. O pessoal em casa com certeza vai comparecer com o maior carinho. Obrigado prazer. mais uma vez. Obrigado, Paulo. E Obrigada. continue com esse trabalho bonito. Legal. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e você sabe, na volta mais lá em casa para você. Não sai daí. Menino.